comentarista da Band crava a venda de Marcos Leonardo. Na última terça-feira, o Santos venceu a equipe do Juventude por 2-1, jogando fora de casa, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Eduardo Bauerman e Marcos Leonardo foram os autores do gol. Aos 18 anos, Marcos Leonardo vem se destacando no Peixe, onde conquistou a titularidade e é uma das peças importantes para a equipe comandada por Fabian Bustos. De acordo com informações do comentarista Veloso, durante o programa Os Donos da Bola, da Band, a diretoria já teria negociado o jogador já na próxima janela de transferências. Não existe no mundo um clube maior que o Santos. Nenhum clube do mundo é maior que o Santos. Pode tocar o hino. E aí você veio com a informação do Marcos Leonardo, que por sinal fez 4 gols no título do Sub-20. Esse moleque é contra o Uruguai, esse moleque é craque de bola e já tá fora do Santos. Já tá fora do Santos, que a informação é sua, né, Veloso? Né? Foi negociado, né, na janela do próximo agora. Deve ir para um clube da Inglaterra. Foi um grupo inglês que acabou comprando os direitos desse menino. No entanto, a diretoria do Santos nega que abriu negociações para a saída do jogador. Apesar da crise financeira vivida pela equipe, os executivos entendem a importância do atleta ao grupo e não têm como objetivo negociá-lo na próxima janela de transferências. Meses atrás, Veloso também teria dado essas informações durante o programa Terceiro Tempo, da Band. São do Santos, mas começa muito bem, assumindo a liderança, o Milton Neves fazendo campanha para o campeonato terminar já. Isso na terceira rodada. Veloso, qual é a péssima notícia que eu já adiantei que você tem dois lados envolvendo da o Santos Futebol Clube, meu amor? É péssima para um lado e boa para o outro. A gente sabe da dificuldade financeira que o Santos atravessa, né? E precisa vender os garotos, infelizmente. O Marcos Leonardo foi vendido, tá? Foi negociado com um grupo inglês, devem colocá-lo na janela de transferência agora do meio do ano no futebol inglês, mas ele já está negociado. Pelo menos vai entrar um dinheirinho no cofre. Um dinheirinho não, né? Vai entrar muito dinheiro no cofre do Santos. Newcastle, da Inglaterra, tem interesse em Ângelo, do Santos. O Newcastle, da Inglaterra, está de olho no atacante Ângelo, do Santos, de apenas 17 anos. O jogador tem contrato com o Peixe até o fim de 2024 e é visto como uma das principais joias do clube. Por isso, a diretoria santista, ciente do interesse do Newcastle e de outros clubes, vê como natural o assédio de europeus ao garoto. O Newcastle tem monitorado o Ângelo de perto e procurou a empresária do jogador para falar sobre o interesse e se aproximar do atleta. A agente fez a ponte para o assunto chegar ao Santos. Uma saída de Ângelo na próxima janela de transferências ainda não é discutida pelo Peixe e pelos empresários do jogador. O entendimento é de que, aos 17 anos, não precisa haver pressa para o atacante chegar à Europa. O Santos também não vai se movimentar antes de receber uma proposta oficial por Ângelo. O clube entende que está protegido. O contrato do jogador foi renovado em dezembro do ano passado. Titular absoluto em 2021, Ângelo tem 19 jogos, 1 gol e 3 assistências em 2022. Recentemente, se recuperou de uma lesão na coxa e voltou a ficar à disposição do técnico Fabian Bustos. Deu o passe para Marcos Leonardo virar o jogo contra o Juventude na última terça-feira, fora de casa. Com o contrato perto do fim, Emiliano Velasquez recebe sondagens e pode sair do Santos. Com o contrato até dezembro, Emiliano Velasquez pode sair do Santos na próxima janela internacional de transferências em julho. O zagueiro uruguaio é atualmente reserva sob o comando de Fabian Bustos. O Peixe analisa a situação e não descarta antecipar o fim do vínculo. Velasquez ocupa uma vaga de estrangeiro, recebe um salário considerável e a permanência em 2023 dependeria de um pagamento milionário em luvas já acertado na chegada em 2021. Essa quantia poderia ser parcelada em 3 vezes. O técnico Fabian Bustos conta com Emiliano, mas entende o impasse. Já os representantes do defensor de 28 anos querem se reunir com o executivo de futebol, Edu Dracena, nos próximos dias para definir o futuro. O atleta recebeu sondagens do exterior nos últimos dias. A imprensa chilena noticiou o interesse do Colo-Colo em Velasquez, mas seu staff nega e o Santos não recebeu nada oficial. De qualquer forma, o zagueiro ex-Rayo Vallecano e Atlético de Madrid da Espanha tem mercado na Europa e América do Sul. A preferência, porém, é ficar no Peixe. Uma alternativa caseira no Santos pode ser Alex Nascimento, zagueiro que retorna após empréstimo ao Famalicão, de Portugal. O jovem de 23 anos trata de uma lesão leve no CTR Pelé e será avaliado por Bustos. O treinador não conta com o defensor canhoto como Alex no elenco e gosta da ideia de reintegrá-lo. Outro defensor que pode ser vendido é Robson, que não atuou com Fabian Bustos até agora.
Depois da negociação frustrada com Galatasaray, da Turquia, em fevereiro, o zagueiro recebeu sondagens recentemente de Portugal e deseja sair. Já Kaique foi observado por gigantes europeus durante as partidas pela seleção brasileira sub-20. O Barcelona tem prioridade sobre o menino da Vila e o Santos não descarta vendê-lo na janela. Os demais zagueiros do elenco são Maicon, Eduardo Bauerman e Luiz Felipe. Maicon e Bauerman são titulares. Já Luiz está em baixa e luta até por vaga no banco de reservas. Santos vence na justiça e evita dívida de quase 35 milhões de reais. O Santos venceu o processo movido pelo CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e com isso permanecerá com seus direitos à isenção de impostos. Em votação unânime, a entidade reconheceu que o clube não é uma associação com fins lucrativos. Dessa forma, o clube se esquiva de uma dívida milionária. No processo, o CARF atestava que o Peixe era uma entidade comercial. Dessa forma, o clube perderia a isenção fiscal e precisaria pagar valores do IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, e a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de 2011 e 2012, atualizados, que chegariam a 35 milhões de reais. Com a vitória na justiça, o Santos evita uma dívida pesada que, no momento atual do clube, poderia prejudicar muito as finanças e o processo gradual de recuperação. Em março deste ano, o Alvinegro recebeu da Receita Federal a certidão negativa dos débitos federais e a dívida ativa da União, atestando o pagamento dos impostos de 2021 e o parcelamento de dívidas anteriores. O Lance/Diário do Peixe divulgou que o Santos conseguiu receber antecipadamente um bônus de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões de reais na cotação atual, que tem direito pela classificação da Juventus da Itália para a Liga dos Campeões. Pelo contrato assinado entre os clubes, o Peixe receberia bônus pela meta batida se o atacante alcançasse uma meta de jogos, no caso, Caio Jorge. O motivo dessa antecipação é o fluxo de caixa. As receitas dos meses de maio e junho não foram suficientes para cobrir pagamentos da folha salarial, impostos e acordos. O clube viu essa alternativa até que aconteça uma receita extraordinária com venda de jogadores no meio do ano, como foi dito por Edu Dracena. Com todo esse imbróglio de chegada e saída de jogadores, o Santos terá o mês de junho para definir a situação de 7 atletas do elenco com contratos mais curtos. Na relação, 3 deles são emprestados, enquanto outros 4 têm vínculo encerrando em dezembro e poderão assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de julho. A lista poderia ser maior, mas o clube já liberou o atacante Marcos Guilherme, que estava cedido pelo Internacional até o fim de junho. Como não iria permanecer no clube, o Peixe deixou o jogador livre para resolver sua situação com o Colorado. São 4 jogadores que encerram o contrato com o Santos em dezembro: o goleiro Paulo Mazzotti, lateral direito Madson, o zagueiro Emiliano Velasquez e o volante Camacho. Ainda não há conversas em andamento. Entre eles, Madson é o principal destaque. Titular do Peixe, o jogador é importante peça pelo lado direito, além de auxiliar bastante o time em jogadas aéreas. Nesta temporada, são 22 partidas e 2 gols marcados. Camacho era titular na temporada passada, porém, depois da chegada de Fabian Busso, passou a ser opção. Com a chegada de Rodrigo Fernandes e William Maranhão, perdeu espaço e chegou a emplacar uma sequência de 6 partidas sem entrar em campo. Com o rodízio promovido pelo técnico santista, voltou a ganhar mais oportunidades. São 18 jogos disputados nesse ano. Já Emiliano Velasquez chegou ao clube na condição de titular e emplacou uma série de jogos no Campeonato Brasileiro de 2021 antes de se lesionar e perder espaço na equipe. Neste ano, passou a ter mais chances de atuar depois da chegada de Fabian Bustos. Tem sido a primeira opção do treinador quando é preciso poupar Maicon ou Eduardo Bauerman. Foram 13 partidas em 2022. Paulo Mazzotti é a 4ª opção para o gol do Santos, atrás de João Paulo, John e Jorge. Ele ainda não estreou pelo clube. Entre os emprestados estão o lateral direito Auro, o volante Rodrigo Fernandes e o meia Bruno Oliveira, todos cedidos até dezembro deste ano. Cada um vive um momento diferente na atual temporada. O jogador uruguaio é o melhor avaliado entre os 3. Emprestado pelo Guarani, do Paraguai, o volante se adaptou rapidamente e ganhou a confiança do técnico Fabian Busso e da torcida do Peixe. Titular absoluto do clube, Rodrigo Fernandes vive a expectativa de seguir após o término do empréstimo. O Santos tem a opção de compra pelo volante e, segundo o próprio executivo de futebol, Edu Dracena, o clube projeta exercer a preferência para ficar com o jogador. Com relação ao Rodrigo, a gente tem até
o ano que vem para a gente acertar. As bases já estão acertadas, o valor do passe dele, como também o Zanocelo. O Zanocelo também tem mais um ano de empréstimo conosco, tem já o passe estipulado. Agora a gente tem que tentar negociar essa situação, né? É claro que a gente quer contar com esses 2 jogadores que ainda não é nosso, né? Mas o clube também tem que ter o dinheiro, né, para comprar esses jogadores. Não tendo esse dinheiro, a gente vai ter que ir atrás de algum investidor para nos ajudar. Mas eu acredito muito que o trabalho que o Rueda vem fazendo, o ano que vem a gente vai ter já esse dinheiro e não vai depender de investidor ou de qualquer outra coisa para trazendo esses atletas em definitivo para nós. Auro chegou em fevereiro com a expectativa de se tornar a sombra de Madison. O lateral, porém, ainda não conseguiu se firmar. Ele disputou 6 partidas pelo Peixe. Desde a eliminação do clube no Paulistão, só entrou em campo 2 vezes, ambas pela Copa Sul-Americana, quando Fabian Busso optou por uma equipe alternativa. Contra o Benfica, o treinador optou por improvisar Lucas Braga na função, ao invés da entrada de Auro no momento em que substituiu o Márcio. O lateral está emprestado pelo Toronto FC, time que disputa a MLS. O contrato dele com a equipe canadense termina também em dezembro. Emprestado pela Caldense, o meia Bruno Oliveira também só disputou 6 partidas pelo Santos. Com uma situação parecida com a de Auro, só entrou em campo em 2 vezes sob o comando de Bustos, mesmo assim atuando por poucos minutos. Recentemente, o técnico santista explicou que o meia sofria com a falta de intensidade e que trabalhou para aprimorar esse quesito. Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no nosso canal, peço que se inscrevam e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso Peixão. Meu muitíssimo obrigado e até mais.